Salve a você que nos acompanha nessa série de catequeses acerca do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O nosso tema de hoje, o tema da nossa catequese de hoje é o Espírito Santo na Trindade. Ontem nós meditávamos que cremos num Deus triuno, num Deus que é um único Deus, mas não é sozinho. Ele é uma comunidade de amor. Esta afirmação é do autor inglês G.K. Chesterton. Deus é um, mas não é sozinho. É uma comunidade de amor. Falar a respeito da relação do Espírito Santo com as outras duas pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho, essa relação interna no seio da Trindade, que nós chamamos de relação intratrinitária, é um tema, assim, digamos, mais espinhoso na teologia, mais cheio de terminologias específicas. Iremos, nesses poucos minutos, tentar transmitir esses conceitos de maneira mais acessível, mais próxima, para que nos facilite a compreensão. Mas, antes de tudo, nós devemos ter consciência de que a Trindade é um grande mistério. Não é? Nós não podemos ter a pretensão de esgotar o mistério. Nós, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade racional, a partir da revelação, porque se fazemos teologia, se estudamos a fé da Igreja, queremos nos aprofundar a respeito da nossa fé, nós devemos sempre nos fundamentar na revelação de Deus, tal como está contida nas Sagradas Escrituras. Especialmente, nós nos aproximamos desses dados bíblicos, também da tradição do magistério da Igreja, com a consciência de que não esgotaremos o mistério, mas de que nos aproximaremos do mistério de maneira sapiencial, vivencial, experimental. Nesse sentido, o grande teólogo Bernard Lonergan afirmou no seu livro O Deus de Jesus Cristo que a Trindade é uma questão de 5 propriedades ou noções, 4 relações, 3 pessoas, 2 processões, uma substância ou natureza e nenhuma compreensão. Para dizer com isto que a Santíssima Trindade, sobre a Santíssima Trindade conseguimos falar muitas coisas, graças à revelação de Deus através de Jesus Cristo, mas não conseguimos esgotar este mistério. Por isso o teólogo aí utiliza essa expressão nenhuma compreensão, para dizer que não é possível esgotar este mistério. Para entendermos a relação do Espírito Santo no seio da Trindade, como que se dá a sua relação com o Pai e com o Filho, o que nós chamamos também, é um termo técnico da teologia, de pericorese, essa relação pericorética entre o Espírito, o Pai e o Filho, nós utilizaremos o texto da Profissão de Fé de Santo Atanásio. É um texto do século IV e que nos auxilia muito a compreender como o Espírito Santo se situa na Trindade. Esse símbolo atanasiano também é conhecido como quicunque. Eu vou fazer a leitura de algumas partes dessa Profissão de Fé, tal como nós encontramos no Denzinger, e vou comentando na medida do necessário. Diz então o símbolo atanasiano: quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica, porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A fé católica consiste em adorar um só Deus em 3 pessoas, e 3 pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Isso é muito importante, sem confusão, nem separação. Foi o que foi afirmado a respeito de Jesus Cristo. Mas também essa afirmação é válida para as pessoas da Santíssima Trindade. São pessoas distintas, com propriedades específicas, mas unidas num vínculo indissociável. Então, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Ambos gozam, participam de uma única e mesma natureza ou substância
e são igualmente coeternos. Não houve, como dizia Ário, houve um tempo em que Deus não era Pai, isto é, Jesus, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno de Deus, teria surgido depois de um certo tempo, ou seja, o Pai teria precedido o Filho na existência, na essência. A compreensão, a forma de se explicar a relação do Filho com o Pai, do Espírito Santo com o Filho e com o Pai, não é desse modo. Em primeiro lugar, nós devemos saber que há uma diferenciação em três pessoas, e se são pessoas, são capazes de relação, é a partir daí que nós clarificamos o conceito de pessoa, que é um ser relacional, um ser capaz de relação. Então, se nós afirmamos que o Pai é pessoa, nós dizemos que podemos nós, enquanto imagem de Deus, somos pessoas também, nós podemos nos relacionar com o Pai. Se dizemos que o Filho é pessoa, nós então estamos dizendo que podemos nos relacionar com o Filho. E aqui está o ponto fundamental para a nossa catequese. Se dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, estamos dizendo que podemos nos relacionar com o Espírito Santo. Então fica a pergunta, até que ponto nós estamos desenvolvendo a nossa relação com o Espírito Santo? Três pessoas distintas, uma só natureza, uma só divindade comum às três pessoas. Porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo, igual à glória, coeterna majestade. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Veja aqui a insistência do símbolo atanasiano em enfatizar a igualdade na divindade entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Vamos continuar. E contudo, não são três eternos, mas um só eterno. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado, um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. E contudo, não são três onipotentes, mas um só onipotente. É uma só onipotência, digamos assim. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E contudo, não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E contudo, não são três senhores, mas um só Senhor, porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai. Não foi feito nem criado, mas gerado, procede enquanto geração. O Espírito Santo não foi feito nem criado nem gerado, mas procede do Pai e do Filho por expiração. Então aqui vem os termos próprios das relações intratrinitárias. O Filho é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. O Pai é ingerado. Ninguém gerou o Pai, mas o Pai tem essa propriedade de gerar o Filho desde sempre, desde toda a eternidade. Então, Filho se refere ao Pai enquanto gerado pelo Pai. O Pai gerador do Filho, engendra o Filho. O Pai é agnetos, diziam os gregos, né? Enquanto o Filho é gnetos, é gerado. Agora, o Espírito Santo não é gerado pelo Pai. O Espírito Santo, nós não dizemos que ele é gerado pelo Filho. O que nós utilizamos para o Espírito Santo é que ele é procedido. O Pai e o Filho fazem proceder o Espírito Santo, que é procedido de ambos. Então, o Pai e o Filho têm a propriedade da inspiração ativa. Eles atuam a inspiração. E o Espírito Santo tem a propriedade da inspiração passiva. Ele é procedido do Pai e do Filho. Aqui, evidentemente, comparece aquela discussão teológica que também se situou
como um dos motivos do grande cisma da Igreja no século XI entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Nós, ocidentais, de tradição latina, cremos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, filioque, que foi a questão assim rejeitada pelos ortodoxos, né? Então, esses são os termos assim técnicos das relações intratrinitárias, da pericorese intratrinitária, que é importante nós sabermos assim de maneira ainda que geral, para evitarmos confusões, para não confundirmos as pessoas e suas propriedades, tá certo? Vamos prosseguir aqui com o símbolo atanasiano. Não há, pois, senão um só Pai, e não três pais, um só Filho, e não três filhos, um só Espírito, e não três Espíritos Santos. E nesta trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. E aí encerra o símbolo. Quem, pois, quiser salvar-se, deve ter estes sentimentos a respeito da trindade. Então, irmãos, irmãs, nós compreendemos a partir dessa catequese que tematizou o Espírito Santo na Trindade, que o Espírito Santo é igual a Deus como o Pai e o Filho, tem a mesma divindade, a mesma imensidão, a mesma onipotência, ou seja, partilha da unidade do Pai e do Filho na divindade, na substância, na natureza, mas tem a sua participação na Trindade, a sua, digamos assim, propriedade na Trindade específica, que é ser procedido por expiração. Sua propriedade é a expiração passiva, ele não é gerado e nem gerador. Procede do Pai e do Filho por uma expiração, o que tem tudo a ver com aquilo que analisamos a respeito da etimologia do nome Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, ruá e pneuma, tem a ver com, e espíritus também em latim. Essa noção de expiração tem muito a ver com a etimologia do termo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. E para finalizar, é importante nós termos em mente que este conhecimento acerca da Trindade só nos é dado pela revelação em Jesus Cristo. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que manifestou o ser de Deus para nós, que nos possibilitou acreditar num Deus triuno, num Deus três pessoas, mas uma única natureza, uma única divindade. Deus abençoe você e até amanhã.